Fala galera, voltamos aqui, chegamos e saímos, mas chegamos hoje sexta-feira. O telefone aqui tá dando revertério. Saímos, mas chegamos hoje. Som alto, hein? Vamos ver se melhorou aqui o som. Mas vamos lá, né? Vamos voltar aqui que eu tava falando. Sexta-feira de muita informação. 10 horas da noite, agora são exatamente 10h01. Embora da onde você está me assistindo, pode ser que seja um pouco mais tarde. Vai dizendo para mim aí da onde que você está me assistindo assim que tu for chegando, para a gente combinar um bom horário e saber também a galera que tá chegando aqui na live do Usa Glorioso. E você já chega e você já é bem-vindo, muito bem-vindo, né, galera? Então vamos aqui, enquanto isso eu vou mexendo aqui, você vai chegando, vai se apresentando, vai falando comigo para que a gente possa trocar uma ideia durante esse tempo de informações do Glorioso. Galera, lembrando, eu não sou repórter, eu sou apenas um torcedor apaixonado pelo Glorioso e formador de opiniões. Então, minha opinião pode ser que não sirva de nada para você, mas pode ser que sirva para outras pessoas, assim como eu também, né, galera? Como eu, lá ele, né? Assim como chega pessoas que entendem e chega pessoas que não nos entendem, mas isso é normal. Vamos lá, vamos ver se o meu som tá funcionando, porque aqui sumiu tudo. Agora sim vai dar para ver melhor. Opa. Quem for chegando, galera, já vai deixando aquele like também, aquele like maneiro. Já vai digitando aí, ó, para mim saber que você tá junto comigo e escreve da onde você está assistindo agora essa live, que aqui é 10h03. Não sei que horas deve estar aí onde você mora. Então me diz aí da onde você mora, qual a localidade, que a gente vai começar já já com algumas informações do nosso Glorioso. Galera, não repara porque a live é uma live nova, temos muito ainda que melhorar, estamos aprendendo muitas coisas ainda para manter essa live satisfatória para você que é glorioso e para você que é gloriosa poderem assistir essa live. Eu sei que é ruim assistir uma live chata, né? E no momento eu vou passar por essa live chata, mas conforme a gente vai fazendo amizade, pode ser que você me ajude a melhorar a cada dia mais a live que vai falar do Botafogo, o Glorioso. Então, lembrando, seja muito bem-vindo. Eu estou ajeitando aqui meu campinho, enquanto isso, quando for daqui a pouco, quando a galera começar a interagir, eu vou colocar aqui, a galera conforme for digitando, vai aparecer aqui na tela, tá bom? E vocês vão me dizendo aí se está acontecendo alguma coisa errada. Eu vou colocando aqui na tela para a gente ir trocando uma ideia e falar nessa sexta-feira, finalzinho de noite, sobre o nosso time, o Glorioso, que amamos tanto. Enquanto isso, eu estou mexendo num campinho, que eu quero deixar o meu campinho de uma forma legal. E tá dando um trabalhinho aqui, hein?
ver. Se for chegando, já vai dando aquele like espetacular. Tá dizendo que tem aqui no meu aplicativo 3 pessoas. Porém, eu acho que não tem essas 3 pessoas não. Não sei se o não sei se o Gladson está aí. O Gladson já botou aqui, ó. Boa noite, like dado, tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado, canal do Gladson DJ. Gente boa pra caramba. Já me abraçou, também já abracei ele aí. E galera, dá aquela força aí no canal aí dessa galera que tá começando, né, para falar de Botafogo. Eu sei que existe várias pessoas muito capacitadas, né, para fazer live, para trocar ideia sobre o Botafogo. O tempo que eu tenho percebido as lives, né, tem live aí que eu gosto de assistir também, porém, quando eu digito lá, é, se você não tiver cadastrado, não sei como é que funciona, ou se você ainda não é membro, acaba que a sua leitura não fica comunicativa, né? Não é uma live de comunicação com todas as pessoas, apenas com alguns, e essas lives costumam ser umas lives lotadas. Por quê? Porque são profissionais, pessoas que realmente sabem fazer live e atrair a atenção de todos. Porém, a minha live vai ser um pouco diferente. Quero dar espaço para todo mundo, porque eu não sou profissional, né? Eu apenas faço live para trocar ideia com você, conversar com você, e você também uma forma de conversar comigo e nos conhecermos e falarmos do que mais gostamos, que é o Botafogo, o glorioso. Mas não tenho nada contra esses outros tipos de live também, é óbvio. É legal porque tu percebe que realmente as pessoas são bem profissionais e têm informações, fazem bem leituras, conjecturam bem também com palavras, e isso é muito maneiro. Só que dessa live aqui, você pode esperar é apenas poucas informações e participações juntos, né? Você digitando daí e eu lendo daqui e a gente dando opiniões, que é conforme eu falei, apenas opiniões, não sou profissional, nem repórter e nem comentarista. Só sou apenas um torcedor apaixonado pelo Botafogo e dou minha opinião, e ninguém é obrigado a aceitar minha opinião. Entende, né, galera? Então, quero que vocês todos fiquem bem à vontade, e eu também respeito as opiniões de cada um de vocês. Então, galera, tem aí o canal do Gladson DJ, dá uma moral para ele também. Parece ser um cara muito maneiro. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir uma live dele que eu me lembre, porque talvez seja os horários. O nosso horário pode ser um pouco diferenciado, né? Muito trabalho, que realmente a gente trabalha bastante, e também o tempo não bate igual. E se você tiver por aí também e faz live, a hora que eu puder ajudar, com certeza eu estarei dando a minha força. Uma live que eu tenho assistido muito é do Capixaba, né? É um senhor lá que está morando agora, acho que é em Vitória. Gente boa demais. Um dia eu vou ter a oportunidade de fazer uma live com ele, para a gente trocar uma ideia e vocês juntos, né? E galera, vamos começar aqui vendo o campinho, galera, para ver o que que vocês concordam e o que que vocês não concordam. Eu acredito que o campinho vai vir dessa forma. Eu tô ainda ajeitando meu campinho, então eu vou tirar, colocar aqui para vocês verem. Eu tô aqui ainda ajeitando meu campinho. Eu vou tirar esse branco, e eu tô gostando mais com os jogadores do jeito que tá aqui, ó. Do jeito que tá o Arthur, tá vendo? Tô achando mais legal assim. Então, em breve eu vou criar tudo direitinho assim, ó.
Igor Jesus, Savarino, o Sancho aqui também, né? Santos Rodrigues. Aí eu vou tirar e vou colocar da forma que eu acho mais interessante. Vou botar o Gregory, botar o Alex Telles, também o Barbosa, né? O Baston, Vitinho e o John. Então vai ser dessa forma que eu vou mexer, vai ser agora dessa forma aqui, ó. Eu acho que assim fica mais legal. Fica mais bonito, é como se fosse a comemoração dos jogadores, né? Tentar botar um padrão depois para ficar maneiro. Mas vamos lá. Eu acredito que domingo agora, né, depois de amanhã, já tô ansioso para ver esse jogo, essa é a realidade. Depois de amanhã, o Botafogo provavelmente será essa escalação. Não creio que vai ter mudanças, né? Não tenho certeza que haverá alguma mudança. Eu acredito que vai ser John, Basto, Barbosa, Alex Telles, Marlon Freitas, Gregory, Savarino, Santos, o Arthur e o Igor Jesus. Eu acredito que vai ser essa escalação. Eu não tenho certeza do banco de reserva, né, se tá assim, mas muita gente está dizendo que ele pode ser que jogue amanhã. Amanhã não, domingo, né? Porque da outra vez ele jogou muito bem, né, contra o Palmeiras, que é o Massal, e marcou muito bem o Estevão. Mas eu me lembro também que o Basto também marcou muito bem o Estevão, né? Deu até uma espancada lá forte no menino lá e fechou bem que o Estevão não conseguiu sair para lugar nenhum. E eu acredito que pode ser que ele também entre. O Massal é o seguinte, eu já tenho falado do Massal há um tempo, sobre quando o Massal ele saiu do Botafogo. O Massal ele saiu do Botafogo e voltou, né? Todo mundo já sabe a história do Massal. Eu sempre achei o Massal um bom jogador. Eu acho que ele produziu bem ano passado da forma possível, né? Da forma possível. Então, o Massal, ele ainda não está relacionado no site do Botafogo. Aonde que tem o site oficial do Botafogo, o Massal ainda não está lá. Mas, galera, vamos aqui. Eu acredito que o Massal, ele pode ser que entre realmente no segundo tempo. Mas muita gente está dizendo que realmente ele ainda não tem o vigor físico para atuar o jogo todo. E eu entendo também porque ele estava treinando separadamente, né? Ele não estava treinando, ele não estava treinando com elenco assim. Você sempre vê os vídeos assim do Botafogo treinando e os caras quando tá fazendo o jogo, né, o amistoso normal, você não vê o Massal jogando com o grupo. Então não sei, pode ser que seja uma surpresa para frente ou não. Então, galera, vamos mais para notícias aqui, o que está rolando com o nosso fogão. E temos notícias boas e também temos notícias ruins. Mas vamos começar pelas notícias boas ou começar pelas notícias ruins? Apesar que notícia ruim é pouca, né? Glorioso sempre tem notícia boa pra gente. Notícia ruim já é notícia antiga e já passou, né? O Botafogo tinha tomado um transferban, né? E já saiu do site da FIFA esse transferban porque demorou para pagar, né? Essa é a realidade. Mas pagaram
e o time já reportou, o time que recebeu já reportou que está tudo ok. E com isso, o Botafogo consegue ir na janela para fazer compras. E foi o que aconteceu hoje. Foi o que aconteceu. Olha o que apresenta. Ontem eu tinha até falado que o Botafogo não tinha, não mostrava interesse, né, de contratar jogadores no momento. Mas eu errei porque assim que eu falei, hoje de manhã, né, acho que na parte da tarde, o Botafogo fechou com um atacante, que é o atacante Mastriani. E vamos ver aqui o que estamos falando sobre esse jogador. Vamos aqui. Deixa eu pegar aqui a notícia dele para mostrar para vocês. Então vamos começar com notícias boas. Vamos lá. A galera entra e sai, né, na live e vai dando aquele like aí, vai curtindo, vai compartilhando aí para dar aquela moral para me entender também da ferramenta aqui do YouTube, porque eu fico meio perdido aqui, porque o YouTube parece que não apresenta a informação de quantas pessoas estão na live na hora, não. Vamos para a notícia aqui, galera. Olha quem chegou! É o novo contratado do Glorioso. Mastriani chega ao Botafogo emprestado pelo Atlético Paranaense, com opções de compra. Eu lembro desse jogador, ele fez um gol no Botafogo, né, ano passado. Ele estava ali na zaga ali, ele saiu nas costas do Basto e deu um chutaço e foi um gol. Não foi um chutaço assim, foi um chute, né, normal. Foi nada daquele golaço, mas ele estava lá bem posicionado. É um jogador, pelo que eu vi, muito bom no cabeceio, se posiciona muito bem dentro da área e sempre tá ali, cara, no rebote. Depois eu vou botar aqui alguns gols dele pra gente acompanhar e ver direitinho como que é a qualidade desse jogador. Embora não é um jogador novinho, né? Mas vamos ler aqui. O centroavante Gonzalo Mastriani está chegando ao Botafogo emprestado pelo Atlético Paranaense até o fim do ano com a opção de compra, segundo informa a jornalista Nádia Mauad, do GE. De acordo com o jornalista André Renan, a busca do Botafogo por Mastriani cedeu por ele ter características diferentes das do Igor Jesus e Juan Cruz, sendo um 9 mais de área. O Uruguai tem 7 jogos pelo Atlético nesta temporada e vinha sendo reserva, sem ter balançado as redes. No ano passado, quando o Furacão acabou rebaixado, o atacante fez 16 gols e deu 5 assistências em 47 jogos. Aí tá ele aí, ó. Vamos ver aqui alguns lances dele, galera. Vamos ver aqui. Oi, 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 cadê? Cadê o Mascherano? Cadê? Aqui. Vamos ver alguns lances aqui dele. Vamos. Deixa eu ver aqui alguns lances de gol desse jogador.
Vou botar isso aqui. Não, esse não. Vou ver aqui o lance aqui desse jogador Mastriani. O América desperdiçou muitas oportunidades. Aloísio! A bola acaba passando, insiste o Coelho, deu sobra do outro lado, chute cruzado! Deu certo a jogada, faz a finta, o corte pro meio, deu sobra do outro lado! Na frente, vai Benítez, pé direito, cruzamento é bom! Rodrigo Varanda tocando na esquerda com o Avelar, novo cruzamento na área, Mastriani, botou muita força, Mastriani. Benítez, matou no peito, mandou no meio, Mastriani! Cara, é oportunista, né? O Benítez trabalhou, devolução, Benítez bateu, olha o gol do Mastriani! América contra 3 do Colo-Colo, fintou bem, pé esquerdo pro gol, goleiro soltou! Gol! O Benítez ajeita, pra cima dele, levantou pra matar o jogo! 1-0 Bragantino, pra dentro da área, o toque de cabeça! Por motivo de lesão do Felipe, vai o Benítez, bola alçada, olha o toque de cabeça! Para acompanhar aí o jogo. Olha o América, o tiro pro Olha aí, gol, cara passou, sempre posicionado. Mastriani. Se movimentou, pé esquerdo, bateu, gol! Ali o Marlon, no cruzamento, Mastriani esperou, girou, bateu pro gol! Rodriguinho, tentativa de tabela, boa devolução do Felipe, Rodriguinho vai no fundo, bate cruzado! É posicionado o João Ricardo, vem pra bola, Mastriani, caminhando, olha, fixo pro gol! Em velocidade, chega até a linha de fundo, rolou pra dentro da área, Mastriani ajeita, chuta! Ele dá um chambão, defesa do Atlético tira, Esse foi golaço. Claro, Rinaldo, passe na área pro Juninho, cruzamento pro Mastriani! Direito, Martinez é pro Benítez, tá na área, cara a cara com o Grêmio, cruzou, olha o gol do Martinez! Pedalou, Juninho chegou na área diante do goleiro, tocou pro Mastriani, Gemerson pro gol! Pro Daniel, limpou o lance, de canhota ele joga pra área, toque pro gol lá dentro! Pelo meio em velocidade, bola com o Juninho, a tabela já tem a primeira chance, olha o gol! Gol grande! Matheus Henrique, bola levantada na área, cabeçada! A bola vai à linha de fundo, cruzamento, buscando o Mastriani! Gol! Muito bem posicionado. Pro Fabinho, bola na direita com o Juninho, avançou a América, chegando de novo, Mastriani! Tentou o toque por cima, lindo toque pro Marlon, cruzamento rasteiro! Movimentação do Mastriani, tentativa do desvio, a bola tá viva! Então, galera, é isso aí, né? O Mastriani realmente mostra que é um jogador muito de área. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aí, ó. O Jaime Júnior, Mastriani top. Obrigado aí, Jaime Júnior, pelo comentário. E realmente o Mastriani é um cara elevado, né? O nível dele é muito bom. É um jogador que ele se posiciona muito bem na área, cabeceia bem, né? E é diferente realmente do Igor Jesus. Não quer dizer que é melhor do que o Igor Jesus não, tá, gente? Ele é diferente do Igor Jesus e do Juan Cruz, embora o Juan Cruz não mostrou muita coisa não. O Igor Jesus sim, eu acho que seria injusto da nossa parte falar que ele é melhor do que o Igor Jesus.
Eu não vejo esse futebol todo nele perante o Igor Jesus, e o Igor Jesus ainda vai entregar muito mais que ele. Mas é um centroavante diferenciado, fica mais um pouquinho ali parecido com o Tiquinho, embora o Tiquinho ia muito, né? Saía muito da área para ajudar, né? Ele gostava de pegar a bola ali da parte um pouquinho à frente do meio de campo e distribuir na bola. Só que o Tiquinho já não tinha mais essa idade, né? Para ir e voltar toda hora. Então vamos ver aqui qual é a idade como é que do Mascherano. Deixa eu ver aqui. Deixa a gente ver aqui direitinho. Então ele tem 31 anos, acho que é da idade do Tiquinho, né? 31 anos, nasceu em 28 de abril de 1993. A galera do 90 já tá tudo na fase de 30, hein? Rapaz, o tempo voa, galera. O tempo voa. Só não acredita. Já viu aqui o Transmark aqui dele, como é que tá. Vamos ver aqui. Vamos ver o Transmark dele aqui, como é que tá. Olha aí. Gonzalo Mastriani. Tem a idade dele, né? 31 anos. Naturalidade dele é Montevidéu, Uruguai. 1,82 m. Posição ponta de lança. Antigo Internacional Uruguai S23. Vamos ver se está tudo atualizado aqui. Deveria estar, né? Copa do Brasil. Jogos. 2 jogos, é isso? 2 cartão amarelo, é isso, eu acho, acredito, não sei. Os gols, que não é gols, é golos. 0-0, mas isso aqui está bem desatualizado, hein? Aí o histórico de transferência, ó. Origem, América Mineiro, Atlético Paranaense. Olha os valores aí, ó. Tem como eu ver esse valor aqui melhor. O valor foi, ó, do Atlético Mineiro para o Atlético Paranaense foi 1,85 milhões de euros. 85 milhões de euros. Deixa eu ver aqui. Esse foi o histórico dele aí, ó, das transferências. Rodou, hein? Rodou mesmo, olha isso. Começou lá com 600 mil, custo zero. Foi do Cerro pro Parma. Cerro pro Parma, empréstimo. É um jogador de muito empréstimo, né? Parece ser um jogador que de fato o Botafogo tá precisando.
um jogador ali que fique mais centralizado, né, na parte da área. E o que eu gostei dele é o seguinte: ele se posiciona muito bem. É aquele jogador que tu fala assim, cara, se tiver rebote, quem vai estar lá é ele. Ele tem cara disso. E nos gols, né, que passou dele aqui, mostra muito isso. Então, eu achei que pode ser que ele venha dessa forma e ele se dê bem no Glorioso por causa disso, né? Galera, vamos continuar aqui as notícias. Você tá chegando aí, não esquece de dar aquele like para mim já começar a entender como é que tá aqui o canal, né? O óculos sempre tá torto e eu sempre boto pro lado errado. Vou botar um óculos direito, né? Então, dá aquele like aí para mim e pode comentar também, fica à vontade aí para comentar para mim ficar sabendo quem tá interagindo com a gente. Fazer live sem interagir é chato, né? Mas é um caminho que a gente tem que passar. É um caminho que as ferramentas vai passando e você que está aqui, eu quero te agradecer novamente porque esses são os primeiros que estão chegando e isso é interessante porque lá na frente, né, perante a grande multidão que está para chegar, você está sendo destacado no começo e a gente tem que valorizar todo começo, a gente tem que dar muita moral. Então, quero para vocês, ó, muito obrigado por estar aqui olhando essa live de começo, né? É uma live de principiante. Não repare muito. Então, pessoal, vamos continuar aqui nas notícias. Agora tem uma notícia aqui que não tem como fugir dela, né, cara? Eu vou te falar. O pessoal, por causa do que o Botafogo fez, a gente entende, né? Por causa do princípio do campeonato, né? Dezembro para cá, o Botafogo já começou aquela confusão toda. Então, a mídia pegou toda essa informação e eles falam da forma que é. Eu já ouvi falar que o Botafogo vai lutar para não ser rebaixado, cara. Isso é impressionante, é impressionante. Mas eles falam o que quer, né? E muitas das vezes ouvem o que não quer. Mas eu ouvi isso e achei assim, rapaz, qual é a base disso, né? Porque a pessoa está falando algo assim que o Botafogo vai lutar para não ser rebaixado. Eu achei um exagero. Achei totalmente exagerado. Nossa, muito exagerado. Então vamos ver aqui, ó. Essa próxima notícia aqui. Essa é uma notícia da mídia. Programa faz tier list do Brasileirão 2025 e coloca Botafogo como candidato ao título em uma interrogação ainda. Então o Botafogo ainda está numa interrogação se é candidato ao título ou não. Aqui a gente vê aqui, ó, favorito, né? Botaram como favorito o Palmeiras e o Flamengo. Candidato ao título, botaram o Atlético Paranaense, o Botafogo e o Inter. E aqui, no caso, um risco de queda, botaram o Ceará, aí Red Bull, Mirassol que subiu, né? O Sport também que subiu. E o Botafogo, como entra o Botafogo no Campeonato Brasileiro 2025? Atual campeão nacional do clube, atual campeão nacional, o clube não é favorito, mas é candidato ao título. Não sei se ano passado a gente era favorito também não. Não me lembro disso. Não me lembro se a mídia falava que a gente era candidato ao título. O que eu lembro que sempre teve um time aí que no papel era o melhor, né? Todo mundo sempre falava, não, é o papel, os caras têm jogadores excelentes, mas não me lembro se o Botafogo era candidato ao título.
até mesmo porque tinha perdido, né, de forma horrível um campeonato que estava com pontos bem favorecido. Mas vamos lá, isso é passado e graças a Deus o Glorioso veio e nos recuperou essa honra, né, essa dignidade. O clube não é favorito, mas é candidato ao título. Esta é a visão dos comentaristas do programa Seleção Sport TV, que montaram um cheat list nesta sexta-feira. A grande incógnita é o Botafogo. Não vou colocar como favorito, porque não sei o que o Botafogo vai estrear. Novo treinador, tem novos jogadores. Certamente vai ser reforçar na janela do meio do ano, porque sabemos o modus operativo do Texon no comando da SAF. Para mim, ele é um candidato ao título muito mais pelo que imagino que vá ser feito daqui para frente e pelo que traz de 2024. Tem grandes jogadores, tem base de time campeão, vai se fortalecer, mas é uma interrogação ainda, apontou Alexandre Losetti. Concordo. Está mais fácil fazer previsões em cima do que embaixo esse ano, disse Érica Faria. Também concordo. No meu imaginário, estou imaginando o Botafogo de 2024, completou Paulo Nunes. O Botafogo estreia no Brasileirão domingo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então o Paulo Nunes já falou tanta coisa também. A reportagem tem que falar mesmo o que eles acham, né? E a gente respeita da forma que eles acham pelo modelo que o Botafogo veio se apresentando. Porém, alguns exageros, né? Eles falam que candidato ao título sempre foi esses dois times e que continue assim. Tanto é que vamos ver aqui, ó, o que o nosso técnico com muita sabedoria falou sobre isso. Na teoria e no investimento, na inversão, sim, não há dúvida nenhuma. O Flamengo quase tem duas equipas, não é? Tem 11 a jogar, olha para trás, para o banco e tem outros 11 quase do mesmo nível. Palmeiras reforçou-se muito bem também, com dois super jogadores para a frente, quer o Paulinho, quer o Vitor Roque, são dois excelentes jogadores. Agora vem o Evangelista. Reforçou-se muito bem também o Palmeiras. Aquilo que eu sinto é que tem 11 muito fortes e também tem umas segundas linhas muito fortes. E isso faz deles, numa análise que eu faço e que toda a gente faz deles, na teoria, os favoritos e faz deles, na teoria, as equipas mais fortes. Mas isso é na teoria e, portanto, como a teoria muitas das vezes é contrariada pela prática, aquilo que nós queremos é exatamente contrariar essa teoria e pôr em prática outras coisas que nos façam nós melhores que eles. Se vamos conseguir ou não, não sei. Mas sim, estou de acordo que pelo menos os dois melhores elencos do futebol brasileiro serão esses neste momento. Você sabe. Então, é isso. O nosso técnico também foi lá e deu o recadinho dele, né? Ele também acha, né, como todos nós achamos, na teoria. É isso aí. E essa teoria já vem de tempo, né, gente? Pelo amor de Deus. Essa teoria já vem de muito tempo. Agora, na prática, tem que ver, né? O trabalho de cada um. Qual é o trabalho do coletivo? Qual é o trabalho dos jogadores individuais talentosos? A gente vê que na teoria é uma coisa, na prática é outra. E eu tô crendo e acreditando que o Glorioso vai levantar mais taça esse ano, com certeza. Porque ano passado, com certeza no começo do ano também, o Botafogo, para a mídia, não lutaria por título nenhum. Talvez seria o mesmo cenário deste ano, né? Lutando para ficar ali e talvez ser campeão. E ano passado foi o que eles falavam, né?
que os jogadores estavam abalados mentalmente, não poderiam executar um bom trabalho, bons jogos dessa forma. Então, seria mais fácil colocar o Botafogo numa prateleira de baixo e não numa prateleira de cima. E essa foi a teoria da mídia, né? E o que aconteceu foi uma Taça Libertadores da América e uma do Brasileirão. E coisas inéditas, né? A Taça Libertadores da América com aquele lance espetacular que toda vez que eu falo dá vontade de mostrar para vocês, né? Aqueles 3 gols do Glorioso com menos um jogador em campo desde o primeiro minuto do jogo. Então foi uma coisa realmente maravilhosa e a torcida merecia demais pelo que passamos no ano passado, né? No ano passado, após aquele vexame, né, o Botafogo se recuperou de uma forma inédita. Vamos continuar aqui, galera? Vamos continuar com mais notícia. Quem tá feliz aí, galera? Galera, que o Botafogo contratou esse jogador aí, ó, Mastriano. Bota aí, ó. Bota no chat aí, ó. Informa pra mim aí como que você vê a atuação desse goleiro. Faz igual aqui, ó. Faz igual o Júnior aí, ó. Mastriano é top. Eu tô meio resfriado, galera, então me perdoa aí pelo sugar aí. Galera, o Botafogo recebeu visita, hein? O Botafogo recebeu visitas e visitas importantes. Só não sei, né? Minha opinião. Porque esse pessoal tá indo lá não, hein? Será? Não. Quero nem falar aqui para não me comprometer. Mas vamos ver aqui, ó. Qual foi as visitas que o Glorioso recebeu? Botafogo recebe visita de comitiva do Deportivo La Coruña, da Espanha. O Botafogo recebeu nesta sexta-feira a visita de uma comitiva do Deportivo La Coruña, da Espanha, no CT Lonier. Representaram o Glorioso Léo Coelho, diretor da coordenação de futebol, e o Joel Cali, coordenador de futebol. Os dirigentes do Deportivo La Coruña estão no Brasil desde a última terça-feira para uma série de eventos de integrações com o futebol brasileiro. A passagem do clube espanhol no país começou em São Paulo. No próximo sábado, a comitiva de La Coruña participará de um evento de confraternização com a comunidade espanhola na Casa de Hispana, no Huaytai. Eita, tanto tempo que eu não leio esse nome, gente. É no Huaytai, Zona Sul do Rio. Sorry, gente. Perdoa, porque realmente tempo que eu não leio isso. O Deportivo de La Coruña tinha ligações conhecidas com o Botafogo. O Glorioso conquistou o troféu Teresa Herrera em 1996 sobre a Juventus da Itália no Estádio Riazor, em Corunha, utilizando o uniforme branco e azul do clube espanhol. Pô, mas foi em 1996? Caramba! 1996, o Glorioso estava com o uniforme deles. Eu ouvi essa história de fato, mas eu não vi isso. De repente é um bom motivo para me ver, né? Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui assim, gente. Caramba, cadê? Vamos ver se eu consigo ver alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Não faço nem ideia o que foi, o que aconteceu lá. Sei que ganhou, né? Cadê?
tanta notícia aqui hoje. Deixa eu ver aqui se eu acho de novo. Lembrar também é bom, né? Rapaz, 1996. Eu pensei que isso era mais antigo, hein? Vou botar aqui para vocês verem também. Eu acho que é uma covardia só eu ver, né? Vamos relembrar aqui, galera. Vamos relembrar juntos. Olha aí a TV brasileira aí como é que era, ó. O Vamos lá. Botafogo, que só estreia na semana que vem no Campeonato Brasileiro, fez hoje contra o Juventus da Itália, campeão europeu, a final do troféu Teresa Herrera na Espanha. E que final! Na decisão, o Botafogo jogou Olha a com a imagem. camisa do La Corunha. O juiz achou que o uniforme do time brasileiro seria confundido com o do Juventus. O time italiano começou ofensivo. No cruzamento de Del Piero, Vieri ganhou de Wilson Goiano e Piero, cabeceou meu para o irmão. gol. 1-0 Juventus. Olha o Vagnão lá. No segundo tempo, o empate do Botafogo veio com Túlio, aproveitando o cruzamento de Wilson Goiano. Maravilha. Aos 30 minutos, vacilo da defesa do Botafogo e Amoroso fez o segundo do Juventus. A resposta do Botafogo foi imediata. 1 minuto depois, França bateu forte, rasteiro da entrada na área. 2-2, empate no tempo normal. A prorrogação foi emocionante. Amoroso fez 3-2 Juventus. O Botafogo contou com a ajuda de Ferrara, que marcou contra 3-3. Eita. O Juventus passou à frente de novo. Amoroso estava impossível. 4-3. Quase no final, Túlio cobrando o pênalti empatou em 4-4. Jogaço, hein? Na decisão, nos pênaltis, deu tudo certo. Olha o Vagnão lá. O Juventus não fez nenhum. O Botafogo 3. Souza marcou o gol do título. Botafogo campeão do troféu Teresa Herrera. É, meu irmão. O Botafogo, que só estreia na semana. Te falar, hein? Que jogão. Meu irmão, Del Piero. Eu lembro quando eu jogava FIFA. FIFA não, era Wing Eleven, né? Todo mundo queria Del Piero, que jogava muita bola. Rapaz, e o Botafogo conseguiu jogar, né, com o uniforme do La Corunha e ganhar. Acho que por isso que muitas pessoas esquecem do Botafogo, né? Porque tava sem o uniforme do Botafogo. Mas tinha Túlio Maravilha lá. E a gente jogou tete a tete, galera, com um time bom, né? E foi 4-4 e o Botafogo ganhou no pênalti. E Vagnão, cara, Wagner é da antiga, hein? Pegou muito pênalti. Que jogo, ó. Vale a pena ver de novo pelo tempo, galera. Vale a pena ver de novo e lembrar essa história. Que só estreia Olha na isso. semana que vem no Campeonato Brasileiro, fez hoje contra o Juventus da Itália, campeão europeu. Emocionei só de ver isso. Troféu Teresa Herrera na Espanha. E que final! Na decisão, o Botafogo jogou com a camisa do La Corunha. O juiz achou que o uniforme do time brasileiro seria confundido com o do Juventus. O time italiano começou ofensivo. No cruzamento de Del Piero, Vieri ganhou de Wilson Goiano e cabeceou para o gol. 1-0 Juventus. No segundo tempo, o empate do Botafogo veio com Túlio, aproveitando o cruzamento de Wilson Goiano. Aos 30 minutos, vacilo da defesa do Botafogo e Amoroso fez o segundo do Juventus. A resposta do Botafogo foi imediata. 1 minuto depois, França bateu forte, rasteiro da entrada na área. 2-2, empate no tempo normal. A prorrogação foi emocionante. Amoroso fez 3-2 Juventus. O Botafogo contou com a ajuda de Ferrara, que marcou contra 3-3.
O Juventus passou à frente de novo. Amoruso estava impossível. 4-3. Quase no final, Túlio, cobrando o pênalti, empatou em 4-4. Na decisão nos pênaltis, deu tudo certo para o Botafogo. O Juventus não fez nenhum. O Botafogo 3. Souza marcou o gol do título. Botafogo campeão do troféu Teresa Herrera. O Botafogo Então, galera, eu tô falando esse tempo todo sem áudio, né? Vamos voltar aqui. O que eu tava falando é que o Botafogo, a notícia anterior que eu tava passando aí, era relembrando, né, uma notícia antiga, porque hoje gerou uma notícia nova sobre o Deportivo La Coruña, tava lá no Lonier, e aí a gente lembrou do que o Botafogo fez em campo com o uniforme deles. Mas agora vamos voltar aqui pro Natan. Eu tava com o microfone fechado, acho que ninguém tava me ouvindo. Coitado de vocês, me desculpa, pessoal. Olha aí, ó.
Natan Fernandes sente dores na coxa e deve desfalcar o Botafogo contra o Palmeiras. Veja a provável escalação. O atacante Natan Fernandes sentiu dores na parte posterior da coxa. Não treinou nos últimos dias e deve desfalcar o Botafogo contra o Palmeiras, domingo, no Allianz Parque. A informação é do GE. Além do jovem ex-grêmio, o volante Danilo Barbosa, que se recupera de uma pubalgia, é outro que deve ficar de fora da lista do relacionado. De resto, o técnico Renato Paiva terá forças máximas. Savarino de volta após a representação à Venezuela na última data FIFA, deve começar jogando normalmente, assim como Baston, plenamente recuperado de uma pancada no joelho. O Botafogo, desta maneira, deve estrear o Campeonato Brasileiro com John, Vitinho, Basto, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur Savarino e Santiago Rodrigues e Igor Jesus. É um time bom, né? Na minha opinião, é um time bom, Eu não sei se o Natan, né? Sei que o Natan é um bom jogador também, mas não sei como que vai ser, porque o Natan já se machucou. E se machucou tão rápido, né? Não sei, galera. Diz vocês aí, vocês estão acreditando aí. Porque a gente já viu jogadores assim, né? Inclusive a gente ainda tem. Tomara que não. Tomara que o Natan se recupere o mais rápido possível e volte a jogar para o Glorioso, tendo a oportunidade, né, de transmitir alegria para os Gloriosos o mais rápido possível. O mais rápido possível. Galera, o Botafogo, eu pensei que ia fechar ali. Na realidade, eu tinha achado, né, na conversa de ontem, que o Botafogo nem ia contratar mais ninguém. Mas a janela vai estar aberta. A janela aqui do terreno, né, do Brasil vai estar aberta até abril. E o Botafogo já está de olho em novas contratações. Já contratou um hoje, já fechou, né? E agora vai ter também, tá de olho em novas contratações. Vamos ver aqui a notícia dessas novas contratações que pode acontecer. O Botafogo olha mercado em busca de meia e pode fazer até mais 2 contratações na janela doméstica. É a janela de casa, né? O Botafogo está olhando mais 2 contratações para o meio. Ali, o Botafogo pode fazer até mais 2 contratações nesta janela doméstica para jogadores que atuam nos estaduais. Segundo informou o jornalista Wellington Arruda em live no canal Panorama Botafoguense nesta sexta-feira. A diretoria alvinegra está olhando o mercado em busca de um meio-campista. A chegada de um jogador para o setor depende de condições e valores, já que a intenção é não gastar muito nesta janela. O principal investimento deve ser feito no meio do ano. Isso aí que eu estava pensando, né? Não vai gastar muito agora, porque o principal tem que chegar ali no meio do ano, até mesmo para ajudar no Mundial e ser uma boa contratação, né? Mas ano passado o Botafogo pegou até bons atletas, grandes atletas, né? Por preço zero. Entre os nomes que o Botafogo gosta está o de Matheus Pereira, do Cruzeiro, mas o jogador já deixou claro que não pretende atuar por outro clube no Brasil e que tem o desejo de ir para o exterior. Os jogadores querem tudo ir para Europa, né? E tá certo, não tá errado não. Já que eles pensam assim, quem sou eu?
Então o jogador aqui já falou, segundo a matéria, né, que ele prefere atuar por outro clube no Brasil. Por outro clube no Brasil. Então calma aí. Entre os nomes que o Botafogo gosta está Matheus Pereira, do Cruzeiro, ok? Mas o jogador já deixou claro que não pretende atuar por outro clube no Brasil e que tem desejo de ir para o exterior. Então, filhão, vai com Deus, boa sorte para você, Mateusão, né? Matheus Pereira, tomara que tenha outro clube o mais rápido possível para te chamar, para você poder estar jogando em outro clube, né? O técnico Renato Paiva identificou algumas carências após fazer uma avaliação do elenco. Uma delas foi na posição do centroavante, o que fez o Botafogo buscar a contratação de Mastriani, do Atlético Paranaense, que já está no Rio de Janeiro. Então, de fato, o Botafogo não pode fazer um investimento grande agora. Provavelmente eles devem contratar alguém que se encaixa no orçamento, porque o Mundial é muito mais importante, né? Ontem eu estava vendo os valores do que vai pagar o Mundial. É muita grana. É muita grana. E é muita grana não é só para quem foi campeão, não. Ou vai chegar nas finais, não. Quem vai chegar nas finais é excelentemente ótimo. Porém, já é muito bom só o fato de você chegar até os Estados Unidos, porque o Botafogo vai receber estimuladamente o valor que cobre o valor da Libertadores, da premiação do campeão, juntamente com a da Copa do Brasil. É muita grana, galera. Então, se o cara já chega aqui, essa grana já está no bolso. E aí, sendo bem investida, a gente tem um time mais forte ainda para 2026, né? Embora sabemos que o dinheiro todo que entra é só um caixa, né? É um caixa para Eagle. E a Eagle que vai ver quem se favorece. A gente fica naquela discussão, né? Alguns torcedores falam assim, não, o cara está investindo muito lá no Lyon. Outros, não, o cara está investindo realmente no Botafogo. E de fato, para mim, eu estou muito satisfeito pelo que o Botafogo tem feito nesse tipo de investimento com a SAF e o John Tex. Por quê? Senão eu não sei se a gente teria o título, tenho certeza, né? A gente não teria o título que temos hoje e nos orgulhamos desse título, porque foi feito um investimento para o Botafogo. Então muitas vezes a gente fica de papo furado falando que o cara vai pegar o dinheiro e vai mandar pro Lyon e vai deixar o Botafogo na mão. O cara é empresário, o cara é inteligente, então ele vai botar o dinheiro dele aonde estiver precisando e aonde ele vê que há a necessidade de investir um pouco mais. E foi assim que ele fez ano passado com o Botafogo e a gente ganhou a Libertadores e ganhamos também o Campeonato Brasileiro. Então, só pensando nisso, eu já tiro a hipótese de ter que pensar que o John Tex vai favorecer somente o Lion. Não acredito e não vi essa hipótese. Ele favorece muito ao Botafogo. E graças a Deus que chegou dessa forma. E esse ano também a gente vai ganhar alguma coisa. Com certeza vamos ganhar. E eu estou muito animado para ver esse jogo logo de domingo. Vamos ver aqui, galera, mais uma notícia aqui. Vamos ver aqui sobre a CBF aqui, ó. A CBF ela já detalhou aqui, né, sobre as rodadas do Brasileirão. E a gente já tem informação sobre o Botafogo.
A CBF detalha a tabela até a 12ª rodada do Brasileirão. E o Botafogo tem 2 jogos em casa com locais já definidos. A CBF, enfim, detalhou nesta sexta-feira a tabela do Campeonato Brasileiro de 2025, da segunda fase até a 12ª fase. Chama a atenção que 2 jogos do Botafogo em casa estão com estádio a definir. Ué, realmente é para chamar a atenção, né? Tem algum evento aí, vocês sabem de alguma coisa? Porque se é 2 jogos em casa, está com estádio a definir, é difícil de entender. O único estádio que eu sei que o Botafogo tem jogado bola é no Engenhão, Newton Santos. As partidas em questão são contra o São Paulo, pela 4ª rodada, dia 17 de abril, haverá show do cantor Tiaguinho no dia 19. O Botafogo joga dia 17, mas tem o show do Tiaguinho dia 19, 2 dias depois. Eu vi o Palmeiras fazer um negócio parecido e conseguiram resolver, né? Foi rápido, não sei se foi 2 dias, eu não tenho certeza se foi 2 dias, mas deixaram tudo pronto, mas tudo bem, isso daí cabe a eles, né? E Ceará, dia 24 de maio, no mesmo dia está marcado o clássico Fluminense e Vasco no Maracanã. Rapaz, a CBF é um espetáculo, né, cara? Vai botar o clássico Fluminense e Vasco no mesmo dia, Ceará e Botafogo. Realmente é. A CBF também confirmou o adiantamento dos jogos do Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras pela 12ª rodada, que aconteceriam poucos dias antes da estreia destes clubes no Super Mundial nos Estados Unidos. Então veja aqui a tabela do Botafogo. Primeira rodada, que é domingo, né? Palmeiras e Botafogo. Allianz Parque vai ser transmitido pela Globo e pelo Premiere. Segunda rodada vai ser Botafogo e Juventude no Newton Santos. Vai ser dia 5/4. A terceira rodada vai ser Red Bull Bragantino versus Botafogo, fora de casa. A quarta rodada, Botafogo e São Paulo, a definir por causa do show, né? E na quinta rodada, Atlético Mineiro versus Botafogo no Arena, fora de casa. E a sexta rodada, Botafogo e Fluminense, que é um clássico, né? Mas o Botafogo com mando de campo, vai ser 9 horas da noite. Isso vai ser no sábado, 9 horas da noite. A sétima rodada vai ser Bahia e Botafogo, lá na Fonte Nova, jogo bom também. A oitava rodada, Botafogo Internacional, jogo duro no Newton Santos. E a nona rodada, Flamengo e Botafogo no Maracanã. Então o mando de campo é do Flamengo. A 10ª rodada vai ser Botafogo e Ceará, a definir também por causa que vai jogar Fluminense e Vasco, né, no Maracanã. E a CBF tá aí dando as pauladas dela. E a 11ª, Santos e Botafogo na Vila Belmiro. Será que o Neymar joga nesse jogo? Não sei, vamos ver. Sei que o Tiquinho vai estar lá, né? E a 12ª rodada, Botafogo e Mirassol. Que aí vai ser um jogo mais próximo, né? Chegando do Mundial. Então, o Botafogo vai jogar Botafogo e Mirassol, que vai ser o último jogo aqui. Até o Mundial. Agora, desses jogos, quantos jogos o Botafogo vai jogar em casa? É 1 contra o Juventude, 2 contra o São Paulo, né? Ou vai jogar no Maracanã, não sei se é essa a possibilidade. O 3 vai ser contra o Fluminense, que é um clássico. O 4 vai ser contra o Internacional.
Depois vai jogar contra o Flamengo, que eu posso contar também que é em casa. 5. Aí contra o Ceará vai definir, mas em casa também, 6. Contra o Santos fora e em casa contra o Bragantino. Então 7 pontos. Então o Botafogo em casa, se fazer a campanha de ganhar, 3 vezes 7 já dá 21 pontos. E a gente vai estar com 21 pontos se o Botafogo ganhar todos os jogos em casa, né? E claro que se empatar e ganhar fora, essa pontuação vai aumentar, vai ficar mais alta ainda. Então, o Botafogo tem esse desafio aí até a 12ª rodada. E eu acredito que a gente vai estar somando aí mais... Pô, vai ser bom, hein? Somar mais de 22 pontos aí. Porque, se empatar, né, em casa, vamos ver aqui por aí. E ganhando todos os jogos em casa, contando que o jogo contra o Flamengo vai ser no Maracanã e eu considero casa também do Botafogo, vai dar aí 3 vezes 7, 21 pontos, né? Dá pra mexer o caldo. E também já tem, né, galera? Já tem o preço aí. 2 ingressos para a Libertadores. Universidade do Chile, Botafogo, ingressos à venda para a torcida alvinegra para a estreia na Libertadores. R$300. Tá bom, tá ruim, tá caro ou tá barato? De acordo com a informação disponibilizada pelo time mandante, está aberto a vendas de ingresso para a torcida do Botafogo para o jogo da próxima quarta-feira contra a Universidade do Chile no Estádio Nacional do Chile, às 9h30, horário de Brasília, pela primeira rodada da Conmebol Libertadores. Os alvinegros interessados devem acessar o site pontotix.com para realizar a compra. Informações importantes. Conforme a exigência da Conmebol, o Botafogo terá direito a 2.000 entradas para a partida. Serviço Universidade do Chile, Botafogo, $300 ou R$300. R$300, mas a passagem, né, galera, deve ser salgado. Não dá para ir todo mundo mesmo, com certeza. Já tem até uma redução ali de pessoas. Mas vocês acreditam que chega a dar 2.000 torcedores? Comenta aí. Deixa aí para mim saber aí de fato se isso acontece. Porque o cara deve ter um gasto aí. O cara foi de avião, uma estadia lá para descansar, né? Que o jogo vai ser à noite. O cara dá para gastar aí uns R$1.200, será? 1.200? Ou gasta mais? Mais ou menos. Comenta aí, se o Botafogo, os torcedores forem no jogo, quanto que gasta a média aí desse valor? O ingresso é R$300. Eu achei o ingresso barato, né? Mas não é. Para muitas pessoas não é tão barato de fato. Galera, olha uma notícia aqui interessante. Quando vi isso aqui, eu fiquei rindo, porque quando eu vi, eu nem lembrava, cara. Eu falei, aconteceu isso? Tinha? Não lembro. Quem é? Olha isso aqui, ó. Campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, El Arroch estreia com assistência pelo RWD Molenbeek. Veja. Lembra dele? Eu não lembrava. Campeão brasileiro da Libertadores pelo Botafogo sem disputar nenhum jogo. Isso é um absurdo. Mohamed estreou pelo RWD nesta sexta-feira e deu uma assistência na vitória sobre o Seringue por
3-0 pela segundona belga. O meia francês de 20 anos que ficou no Botafogo entre agosto e setembro de 2024 e saiu por motivos familiares. Entrou aos 16 minutos do segundo tempo e, além de dar assistência para o terceiro gol, marcado, Mike Byron protagonizou belos lances. Com a vitória, a sexta seguida na segunda divisão do campeonato belga, o RWD manteve-se na liderança com 56 pontos. A 3 rodadas do fim, está muito próximo de assegurar o acesso. A próxima partida será fora de casa, dia 4 de abril, contra o Patro Elsden. Que legal, né, cara? O cara não jogou e já tem 2 títulos nas costas. Que maneiro. De repente era um bom jogador, né? Só que a gente não teve oportunidade de assistir como jogava esse jogador. Deu até curiosidade de ver ele jogando. Mas já foi. Galera, já vamos para 2 horas de live. Daqui a pouco eu tô desligando a live. Deixa eu ver aqui o projeto aqui, ó. Galera, vamos fechar aqui com essa informação aqui do Palmeiras. Os torcedores aí que vão assistir lá o jogo, ó. Projeto Botafogo One Tour prepara operação especial para o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo contra o Palmeiras no Allianz Parque para o primeiro jogo da competição. Torcedores preparam ações para unir a torcida em São Paulo, com atividades de entretenimento e logística para a segurança de quem vai ao jogo. Juan Reis, idealizador do projeto Botafogo On Tour, fala sobre a chegada na capital paulista, onde a torcida alvinegro vem esgotando ingressos como visitante. O projeto chega em São Paulo depois de realizar grandes ações em Belém e Buenos Aires neste ano. Teremos uma operação que tem como objetivo gerar uma experiência completa para o torcedor que for ao jogo. Desde o pré-jogo, com grandes ativações, ao translado de ida e volta para o estádio. Pouco a pouco vamos acolher o torcedor por todos os cantos do país e continente, afirmou o idealizador. O projeto também tem ações programadas para os jogos do Botafogo na Libertadores 2025, com operação e parceria para escolher e cuidar do torcedor em Santiago, La Plata e Venezuela. Que legal, hein? Serviço do Botafogo One Tour São Paulo. Evento pré-jogo com pagode do Caramelo e DJ Gustavo Peixoto. Horário do evento de 10 às 2h30. Valor do ingresso R$30. Os 300 primeiro ganha copo exclusivo. Que maneiro. Stand de produtos de movimento, raiz alvinegra e Sampa Fogo. Serviço de translado, ida e volta, saída às 2h30. Gostei, gente. Gostei do projeto, a ideia é muito boa. Imagina quando esse projeto chegar internacionalmente, vai ser top. Vai ser maneiro. Projeto que alivia, né? Porque tem gente que, pô, na correria, o projeto já diminui muita coisa. Deixa quase tudo mastigado já pro torcedor alvinegro. Muito bom, gostei.
Então vamos dar uma acelerada aqui nessas notícias aqui, que eu já estou indo daqui a pouco. Comentarista estranha Arthur Jorge, campeão pelo Botafogo, não ser cogitado para a seleção brasileira. Deveria estar no radar. Dorival Júnior foi demitido pela CBF e o cargo do técnico da seleção brasileira está vago. Muitos nomes estão sendo especulados. E o comentarista Henrique Fernandes, do Grupo Globo, estranhou Arthur Jorge, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo e pelo Al Rayyan, sequer ser cogitado. Por que Arthur Jorge, campeão de tudo? O que há de mais relevante em 2024, com um futebol ofensivo sólido, de qualidade, sequer aparece como nome ventilado para a seleção? Melhor treinador da última temporada aqui. Nem acho que seja melhor nome, mas deveria estar no radar, não? Questionou Henrique. Editor do jornal O Globo, Thales Machado, concordou com o colega, mas acredita que o fato de Arthur Jorge ter decidido ir para o Catar acabou contribuindo para ele sair do radar. Não acho o Arthur o melhor nome. Falta experiência, mas também estranho a falta de debate. Mas também acho que, especialmente no contexto, estaria no radar se não estivesse se escondido no Catar. Poderia ter vencido uma das Copas e seguir na crista da onda no momento certo, pontuou Thales. Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo e atual do Al Rayyan da Arábia Saudita, é apontado como favorito para assumir a seleção brasileira. É interessante o Arthur Jorge. Eu acho até cômico, cara, porque lembrar do Arthur Jorge para ser técnico da seleção ou estar no radar, eu não sei, não me desce bem, entendeu? Não dá para entender muito, porque não faz sentido. Faz sentido. Eu fico pensando logo assim, já pensou, o Arthur Jorge vem, recebe a proposta, aí aceita vir para a seleção brasileira, aí quando estiver perto da final, né? Ou o Brasil estiver próximo já para ir disputar a Copa do Mundo, a Alemanha vai e faz uma proposta, conjecturando, né? Uma coisa aqui bem fora da realidade. A visão é que o Arthur Jorge vai, pô. Que ideia. Então, não tem sentido. Do mesmo jeito que ele foi um bom treinador, ele queimou o currículo, com certeza, na minha opinião, ele queimou o currículo se vendendo por mais dinheiro e não por projeto. Essa é a realidade. Se ele tivesse no Botafogo até hoje, estaria como projeto. Eu acho que o salário dele era um salário bem resolvido, porém, também não julgo ele, é direito dele. Você tem o teu direito de se mudar de empresa, de profissão, ir para outro emprego para ganhar mais. Isso é natural, eu também faria isso, entendeu? Por uma boa, mas sabendo disso, a empresa sabendo disso, eu teria que ser muito fera para eu sair do clube de novo e retornar, ou sair da empresa nova, que eu troquei a antiga, e retornar para ela. Porém, esse é o meu pensamento. Então, acredito que ele não deveria nem ser cogitado mesmo. Fez mais do que certo a CBF. Tanto é que vai cogitar quantas pessoas também, quantos treinadores. Eu acho que ele se queimou nesse quesito. Se concordo com o último comentarista, o repórter que falou que ele deve ter realmente, como é que ia chamar um treinador que ele era para estar ali na crista, né, se ele continuasse junto com aqui no Brasil. Mas saiu, se escondeu e vai ficar assim, escondido. Eu acho que essa matéria está mais aqui por causa do que o Arthur Jorge fez ano passado. Galera, as matérias estão acabando. Galera, vai dando aquele like, vai curtindo, vai comentando aí, dando aquela força. Aqui tá dizendo que tem 4 pessoas, mas eu não sei se tem 4 pessoas mesmo, não. Ah, tem 6 likes aqui. Então a galera já tá dando uns likes aí, tá ajudando. Obrigado, galera. Obrigado mesmo. Vamos ver aqui mais umas matériazinha aqui que já tá fechando a minha plaquinha aqui.
Vamos ler essa última matéria aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nova aqui. Vamos ver essa reportagem aqui desse jornalista aqui da Rede Globo. Ver o que os caras estão falando, né? O atual campeão brasileiro novamente começa a competição com um treinador recém-chegado. Será que vai dar certo dessa vez? Vamos acompanhar um pouquinho do Botafogo atacando e aquilo que o Renato Paiva pode aproveitar. Primeiro ponto, não dá pra gente fazer nenhuma grande análise aqui da forma como o Botafogo tem atacado, né? A forma que o Botafogo mais cria gols, porque é uma equipe que teve um amistoso apenas ali oficial com o Renato Paiva, vai estrear agora no Brasileirão. Então, vamos destacar alguns jogadores. Primeiro, o Marlon Freitas, podemos soltar a jogada, né? Nesse momento ele faz aí uma saída de 3 com os zagueiros, mas ele pode se colocar mais à frente, o Gregory, fazer esse movimento. E por que ele está em destaque? Porque ele é o grande responsável por colocar o Botafogo no campo de ataque. Seja qual for ali o esquema adotado pelo Renato Paiva, é um treinador que dá preferência a essa saída de bola mais curta, com troca de passes curtos para ir progredindo no campo de ataque. E aí o Marlon Freitas vai ser fundamental pela qualidade que ele tem no passe, né, pela inteligência de se mexer, né, e gerar as linhas de passe a quem está por trás deles. Repare que o John está com a bola, né? Ele está organizando o time ali, ó. Consegue ir mapeando o posicionamento dos outros jogadores, ó. Indica o passe no Lucas Jalter e ele vai fazer o movimento nas costas do Canóbio, que faz a pressão para receber e de primeira já dar o tapa para colocar o Botafogo perto do campo de ataque. Outro jogador importante, Savarino, né? Dentro desse modelo de aproximação para ir progredindo aos poucos no campo, Savarino, que deve ser o meia central, faz muito esse movimento, é um jogador de muita mobilidade e qualidade, então ele consegue recuar no campo para se oferecer como opção de passe e aí acionar em profundidade algum companheiro que possa fazer esse movimento. O Botafogo tem o Arthur, né, tem o próprio Igor Jesus, que vai fazer o gol nessa jogada, mas que também sabe fazer bem esse movimento de ataque à profundidade. Então, há jogadores no elenco que possuem essa característica. Até o Matheus Martins também é outro cara que pode fazer isso de buscar profundidade depois de atrair um adversário que faça pressão no campo de defesa do Botafogo. Vamos chamar logo aqui a parte defensiva do Botafogo de um detalhe que o time teve muita dificuldade até esse momento na temporada, se defender de bola longa, bola direta. Nos jogos contra o Vélez isso aconteceu e lá no início do ano, na Supercopa do Brasil, também ocorreu, o Botafogo tentando adiantar a marcação. Acho que essa vai ser uma tendência também com o Renato Paiva. Vamos pausar a imagem aí, ó, para perceber o que está acontecendo. Savarino e Igor Jesus dão o primeiro combate. A linha de meio campo, vocês estão vendo um pouquinho torta aí, por quê? Porque o Gregory, né, foi o volante, sempre um dos volantes vai saltar essa pressão. À medida que o adversário dá o passe para trás, ou o Marlon Freitas ou o Gregory vão fazer esse adiantamento, né, para se alinhar com os dois jogadores de lado de campo. Nesse caso ali, Arthur e Matheus Martins. O Santi Rodrigues está chegando agora, então ele deve jogar aqui pelo lado esquerdo. Então o Gregory vai fazer, adiantar para fazer essa pressão. Mas o que acontece na sequência, como a gente vai perceber, como o Alex Telles aqui no canto baixo da tela, ele está distante dos demais integrantes da linha de defesa. E não dá nem para defender dizendo que ele foi pressionado na frente. Não, a bola não estava nem no setor dele. E ao mesmo tempo, um distanciamento muito grande da área para marcar o gol do Flamengo contra o Botafogo. Já pode botar na tela aqui, por favor, o provável time base do Botafogo, né? O time que deve iniciar o Campeonato Brasileiro. A gente está vendo o John na meta, titular absoluto. Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles. Acho que se todo mundo tiver 100% fisicamente, esse deve ser o quarteto de defesa. Um time bem parecido com o que terminou a última temporada, com exceção de 2 jogadores, né? Que realmente vão fazer muita falta. Luiz Henrique pela direita e o Almada pela esquerda. A gente está vendo aí Gregory e Marlon Freitas, Savarino centralizado. O Arthur deve ser o titular pela direita, jogou bem, inclusive amistoso contra o Novo Horizontino. E o Santiago Rodrigues vai ganhar sequência ali pelo lado esquerdo, com o Igor Jesus no ataque, né? Tentando simular aquilo que o Botafogo fazia no ano passado, com um cara que saia da esquerda, mas que seja um meia, né? Que
venha para dentro para se aproximar dos demais jogadores. Uma outra alternativa é a entrada do Matheus Martins pelo lado esquerdo também. O Botafogo trouxe alguns jogadores ali para compor o elenco, mas que nesse momento devem esperar apenas mais à frente disputar uma posição titular. É algo arriscado? Sim. Você contratar um treinador faltando poucos dias para o início do Campeonato Brasileiro, né? Ele teve ali média de 2 semanas de treinamento. Nem sempre vai dar tão certo assim como deu com o Arthur Jorge, da equipe engrenar rapidamente, mas sem sombra de dúvidas há qualidade, né? Há investimento. E a torcida do Botafogo espera que o time dispute mais uma vez. Quem tá feliz com a eliminação do Palmeiras? Palmeiras tem que se ferrar. Vai, Corinthians! Galera, então é isso aí. O Palmeiras já era, se arrasou. E vamos chegar lá e vamos arrebentar, que eu tô acreditando que vamos ganhar, né, esse jogo aí contra o Palmeiras. Dá pra ganhar, galera. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar com esse time aí que temos, ó. É mais ou menos em cima da escalação que todo mundo está imaginando que seja. Então, a gente tem o Barbosa, tem o Baston, tem o Vitinho, tem o Gregory, tem o Marlon, tem o Alex Telles, tem o Savarino, o Sanchi, tem o Arthur e tem Igor Jesus. Então, galera, dá pra gente tirar um caldo desse jogo. Palmeiras tá cansado, tá chateado, e agora o psicológico do Palmeiras tá abaixo da média. Por quê? Palmeiras virou freguês. E, cara, eu lembro quando existia Rio e São Paulo, o campeonato. Eu gostava de jogar contra o Palmeiras, porque o Botafogo ganhava do Palmeiras pelo menos mais vezes que eu via. Então, eu vou assistir esse jogo. Não vou conseguir estar no estádio, mas vou assistir, porque estou aguardando ansiosamente por este jogo e vamos ganhar o Palmeiras. Galera, eu vou ficando por aqui com essa live. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês que participaram, estiveram até aqui, né, neste momento. E, ó, muito obrigado mesmo. E vamos nos ver na próxima live. E, ó, não esquece, vamos ser campeão. Let's go. Tá muito cedo, alguns vão falar, beleza. Mas eu já vou aproveitar o cedo para dizer que vamos ser, porque somos já somos campeões e vamos continuar sendo campeão. Galera, até a próxima live, até o próximo vídeo. Curte, compartilha, também comenta e dá aquela moral para o canal crescer a cada dia mais. Valeu, um beijo para cada um de vocês. Fui!